Bom dia, meus irmãos. Vamos tentar mais uma vez. Bom dia, irmãos. Bom dia. Parece que estão com sono, hein? Meus irmãos, eu estou realmente muito feliz por poder estar aqui mais uma vez, poder contemplar a beleza de Deus nesse santuário através dos irmãos, a forma carinhosa com a qual Ele tem conduzido esse trabalho. E estar aqui, pastor Valmir, nessa manhã é sentir de fato a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nos alegramos muito. E eu quero convidar você, para a gente ganhar tempo, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos do versículo 6 ao versículo de número 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pai, em nome de Jesus, aplique a tua palavra em nossos corações, para que as nossas vidas sejam edificadas, as musculaturas da nossa fé robustecida, e através da nossa vida teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Não basta ser irresistível, é necessário ser uma resistência. Nós nos tornamos irresistíveis por saber a quem nós pertencemos. Mas nós só seremos uma resistência se tivermos consciência da missão que nos foi outorgada por meio do Espírito Santo. A pessoa de quem nós falaremos essa manhã é o apóstolo Paulo. Ano 64 da era cristã. Imperador Nero, nesse tempo, um dos imperadores piores que Roma já teve. Não gostava muito dos crentes, dos cristãos da época. E a história diz que ele, insatisfeito com a estrutura da grande cidade romana, decidiu incendiar aquele lugar. Contratou um grupo de pessoas que começaram a incendiar Roma, e no período de 7 dias e 6 noites, a grande cidade de Roma foi incendiada. No fim de 7 dias e 6 noites de incêndio, 10 dos 14 bairros tinham sido totalmente devastados pela chama. Sobraram 4 bairros, dos quais eram habitados, na sua grande maioria, por crentes e por judeus. Nero usa isso como álibi para poder lançar a culpa do incêndio sobre a vida dos crentes. E nessa época se desemboca uma frenética perseguição contra a igreja primitiva. Estavam dormindo nas suas casas, as portas eram arrombadas, crianças, adultos eram lançados no Coliseu de Roma, devorados pelos leões, tinham as suas cabeças espetadas com lanças, pendurados na grande cidade de Roma para iluminar a noite ali, tinham seus corpos cobertos de piche e eram queimados. Muitos crentes morreram nessa época. E nessa mesma perseguição o apóstolo Paulo é alcançado. Mas ele é cidadão romano e é também cidadão judeu, tem 2 nacionalidades. E o romano, até para morrer, tinha privilégio. Portanto, ele não é morto como os demais, ele é lançado em uma prisão para ser julgado. E depois de julgado, se sentenciado, seria morto como os demais. O apóstolo Paulo está nessa hora preso, solitário. A partir do versículo 9 do capítulo 4, o texto nos atesta que Paulo está solitário. Segundo ele, abandonado. Já tinha sido julgado, sentenciado à morte, e estava esperando a hora da sua chegada, da sua partida chegar.
Esse homem tinha tudo para estar murmurando, reclamando, entristecido. Mas Paulo é um homem tão cheio de Deus, tão cheio da sua consciência missionária, tão entregue ao Senhor, que da prisão ele decide continuar a obra que Deus lhe deu. Escreve uma carta ao pastor chamado Timóteo, na intenção de ajudá-lo a como deveria pastorear. Capítulo 4, capítulo 1, Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu espírito de covardia, mas foi de poder. Capítulo 2, Paulo diz para ele: é necessário que você maneje bem a palavra da verdade. Capítulo 3, Paulo diz a ele que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Capítulo 4, Paulo começa ensinando Timóteo, dizendo sobre o seu dever de pregar em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Tinha que corrigir, tinha que exortar com toda longanimidade e doutrina. Quando chega no versículo 5, Paulo dá o último conselho a Timóteo, dizendo: tu, porém, suporta todas as coisas, sofre as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando chega nessa hora, Paulo troca as lentes, e ele não olha mais para Timóteo, ele começa a olhar para si. E eu queria que nessa manhã nós pensássemos o que esse homem nos ensina sobre ser irresistível e ser uma resistência. O versículo 6, se você fechou a sua Bíblia, dá tempo de pedir perdão para Deus, já que nós estamos num culto de oração. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Como é que o apóstolo Paulo se via? Por que Paulo se tornou alguém irresistível? Bem, Paulo se tornou alguém irresistível pela consciência de quem ele era diante de Deus. E o apóstolo Paulo diz: eu estou sendo oferecido. Quando Paulo olhava para o espelho, ele via uma oferta. Eu não estou sendo oferecido de qualquer jeito, eu sou uma oferta, mas eu sou uma oferta de libação. Mais do que pedir oferta, ensinar as igrejas a ofertarem, Paulo disse às igrejas que elas precisavam ser uma oferta nas mãos de Deus. Não é uma oferta qualquer, é uma oferta de libação. Libação, uma oferta de líquido derramado no Antigo Testamento, via de regra, de vinho ou de sangue. Sempre que era oferecido uma oferta de libação, era uma oferta de sacrifício. Paulo se enxerga justamente dessa forma. Um homem que devotou tudo que tinha a Deus. Converteu, deu a Deus o seu tempo, a sua intelectualidade, o seu vigor, o seu recurso, e agora em face da morte continua se enxergando como oferta, dizendo: sou oferecido como libação. Eu acho que a nossa percepção do evangelho tem que mudar, em muitos aspectos, porque tem muita gente que olha, inclusive, para o culto como um ambiente para se receber, e teologicamente esse conceito ele não é certo. O primeiro culto da história está estabelecido em Gênesis 4. Caim e Abel vão ao culto, eles não vão receber, eles vão sacrificar. Gênesis no capítulo 9, Noé vai cultuar a Deus, e quando ele vai cultuar, ele não vai receber, ele vai sacrificar. Gênesis no capítulo 22, Abraão sobe ao monte para poder cultuar a Deus, e ele não vai receber, ele vai sacrificar. Sobre aquele monte é criado o templo. E aquele templo, 3 vezes por ano, todo judeu deveria aparecer lá, não de mãos vazias, porque eles não iam receber, eles iam sacrificar. O apóstolo Paulo disse que nós somos comparados como ovelhas levadas para o matador. Eu te pergunto, o que uma ovelha vai fazer no matador? Tirar férias? Nós precisamos ampliar a nossa visão de evangelho. Porque nós não cultuamos Ele para poder receber, nós cultuamos Ele pelo que Ele já nos deu. E se Ele quiser fazer outras coisas, Ele vai fazer. Mas a intenção do culto sempre precisa ser render graças àquele que é digno de toda honra, glória e louvor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que tipo de oferta nós devemos ser. Porque não basta ser uma oferta. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo começa fazendo um paralelo.
Ele está falando que é uma oferta. Agora ele vai falar a qualidade dessa oferta. Antigo Testamento, a oferta era um animal. No Novo Testamento, a oferta sou eu e é você. Antigo Testamento, a oferta era um ato de morte, porque matava o animal para se ofertar a Deus. Paulo diz que nós temos que ser um sacrifício vivo e santo diante de Deus. Antigo Testamento, a oferta tinha que ser imaculada, não podia ter defeito, porque representava santidade. Novo Testamento, Paulo está dizendo, o critério não mudou, a oferta precisa continuar sendo santa. Porque sem santidade, querido, inevitavelmente, ninguém verá o Senhor. Quando você olha para o contexto do Apocalipse, capítulo 21, o João faz uma descrição do céu. E lá no fim ele diz, a única ressalva, aqui não entrará coisa nenhuma impura e nem imunda. Santidade outra vez na casa do Senhor. Nós temos que pensar sobre isso. Alguém, em uma conferência que eu estava pregando, um jovem após a conferência disse, pastor, a gente não vai dar conta de viver essa mensagem que o senhor está pregando. A gente vai morrer. E eu falei, acertou em cheio, filho. O propósito do evangelho é justamente esse, que você morra. Porque Paulo diz, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a proposta do evangelho. É que nós morramos. Na igreja, ouvindo um pastor, colega meu, dizendo que um outro irmão foi na sua igreja, casado com uma irmã descrente, e chegou lá dizendo, pastor, eu iria até me converter na sua igreja, mas eu fiquei sabendo que quando a gente converte aí, a gente tem que dar 10% do que a gente tem. Aí eu desanimei. E o pastor falou, é mentira. Não, mas eu fiquei sabendo isso por fonte segura, que quando nós nos convertemos, tem que dar 10%. Ele falou, não, filho, é mentira. Aqui, quando você se converte, não à minha igreja, mas a Jesus, você tem que dar 100% de tudo que você tem, de tudo que você é. Ou nós nos tornamos uma oferta, um sacrifício vivo e santo na terra, ou provavelmente não seremos um aroma suave no céu. Só há um crivo, ser sacrificado para o Senhor. Segunda questão, versículo de número 7. Me acompanhe. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro Paulo fala do que ele é. Agora Paulo fala do que ele fez. Todos os verbos estão no pretérito. Combati, completei e guardei. Paulo está olhando para o retrovisor da sua vida, enxergando a forma como ele foi direcionado diante do Senhor. E aí Paulo usa o verbo combati. Por que combati? Porque vida cristã não é uma redoma de vidro, não é um lugar para se tirar férias. Vida cristã é um campo de batalha. E Paulo enxergava justamente isso. Eu não corri, eu combati. Quando Paulo chega à cidade de Filipos, ele é chicoteado, combate, lançado em uma prisão. Quando ele chega em Atenas, é chamado de tagarela. Quando ele chega em Listras, ele é apedrejado e lançado fora, dado como morto. É esse mesmo homem que diz, quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Esse é o propósito do apóstolo Paulo, enxergar a nossa vida como um combate. Combatemos contra o mundo, combatemos contra o pecado, combatemos contra o diabo e estamos em constante combate. Quando você volta para o capítulo 2 dessa mesma epístola, Paulo usa 3 figuras para identificar o crente. Primeiro, ele nos chama de soldados. O que soldado faz, gente? Luta. Segundo, ele nos chama de atleta, que demonstra esforço dedicado para se conseguir alcançar uma coroa. Terceiro, ele nos chama, sabe de quê? De lavrador. E aqui entrou no meu campo, pastor. Ah, pastor, você é lavrador? Não, mas eu vim da roça. Meu pai morreu com enxada na mão. E ser lavrador não é fácil. E aí eu fiquei pensando por que o apóstolo Paulo nos comparou dessa forma. Meu pai fazia farinha. E era uma questão assim interessante, porque nós íamos plantar aquela rama de mandioca naquele chão. Depois de um ano esperando. Aquela mandioca estava no jeito de ser arrancada. Nós pegávamos um jumento,
com a cangaia, 2 jacás, talvez tenha algum roceiro aí que entenda a minha linguagem. Íamos para a roça, arrancávamos a mandioca, jogávamos no jacá, 1, 2, 3, 4 cargas e lançávamos em uma cacimba. Depois de 4 dias, estavam no jeito de pular dentro daquela cacimba fedorenta para poder arrancar a mandioca e descascar. Uma vez descascado, se lançava novamente no jacá. E iríamos lá para casa, lá colocávamos aquele negócio em uma prensa. 4 da manhã, a gente tinha que estar acordado para poder peneirar a massa. Depois da massa peneirada, lançavam no forno. E aí ia torrar aquela farinha. Depois da farinha torrada, nós vendíamos a quarta de farinha por R$ 33. Quando Paulo diz, nós somos lavradores, ele está dizendo, a vida não é mole. Vida cristã não é um lugar de se tirar férias, é um campo de batalha. É duro servir a Cristo, porque é duro negar a si mesmo. Só que Paulo está dizendo, eu de face dos combates, eu não corri, porque eu não sou covarde. Eu combati. E não é um ruim combate, é um bom combate. Eu não somente combati, eu completei a carreira. Está cheio de gente que começa tudo, não termina nada. Começa o ano com um despropósito, dizendo, esse ano eu vou ser dizimista o ano inteiro. Janeiro, fevereiro parou. Conhece, eu namoro para casar. Começa a namorar, desiste. Tudo que começa, para de fazer. Tudo que começa, desiste. Henry Ford disse que há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque fracasso é o produto último dos nossos esforços. As pessoas desistem antes de fracassar. É interessante a gente pensar sobre isso, porque quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, já no meado do seu ministério, ele disse, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi de Cristo Jesus. Passaram-se muitos anos, Paulo está dizendo, completei. Completei. Não parei no meio da caminhada, eu completei. E quando é que a nossa carreira completa? Quando a morte chega. Paulo está esperando a guilhotina, ele vai morrer. Sabe o que é interessante? Jesus disse que se nós botarmos a mão no arado e olhar para trás, nós não somos dignos dele. Com Cristo é 8 ou é 80. Ou é ou não é. Não tem como. Paulo está dizendo, eu completei. Só que ele usa um terceiro verbo, querido. Ele diz, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu pastoreava, ainda no meu início do ministério. Não era pastor, mas já pastoreava. E eu tive o privilégio de discipular e ganhar um irmão chamado João, em Araguaína. Passamos 1 ano na sua casa, eu tive de mudar de igreja, uma igreja me fez o convite, igreja que hoje pastoreio, e fui. Irmão João trabalhava, um homem trabalhador, dedicado, compenetrado no seu trabalho. De repente, ele começa a ter uma ideia, eu vou ajudar minha esposa que quer tanto trabalhar, eu vou fazer um investimento nela. Juntou os seus recursos, pouco que tinha, comprou R$60 mil de joia, colocou na mão dela. Disse, venda, ganha seu dinheiro. E aquela irmã começou a trabalhar para vender joia. O ladrão ficou sabendo que ela estava com 60 mil na sua casa de joias. Quando abre o portão, a arma é apontada e diz, passe para cá. E ele entrega a joia. E ele fica pensando, o que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia, eu vou comprar mais 60 mil de joia, porque agora eu tenho que recuperar o prejuízo. O ladrão ficou sabendo de novo. E o ladrão roubou de novo. Quando eu fiquei sabendo disso, do tamanho do prejuízo que ele tinha levado, eu fiquei com medo dele desviar da fé, um novo convertido. Corri para a casa dele. Sentei com ele na mesa e falei, meu irmão, olha, não desista do Senhor. Eu quero te dizer que Deus é bom. Nós estamos sujeitos a passar por isso. Ele falou, pastor, para. Deixa eu citar um texto para você. Jesus Cristo disse, não acumulai para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consome, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ele disse, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para o Senhor, a minha fé continua inabalável.
E eu falei, moço, eu quase desvio por ti. Porque tem muitas pessoas que, em meio às dificuldades da vida, adotam a teologia da esposa de Jó. Quando as perdas chegam, diz, não vale a pena servir a Deus. Quando a enfermidade chega, diz, não vale a pena servir a Deus. Amaldiçoa esse Deus. Quando as dificuldades chegam na sua vida, eles viram as costas para Deus. Paulo não. Paulo, ele vai nos ensinar que nós somos salvos pela fé. Somos justificados pela fé. A Bíblia vai nos ensinar que é por meio da fé que os montes são transportados de lugares, que os enfermos são curados, que os mortos são ressuscitados. E ele ainda chega a dizer que sem fé é impossível alguém agradar ao Senhor. Portanto, perda tudo na sua vida, se não tiver como. Mas em nome de Jesus, não perca a sua fé, porque a sua fé é o selo de passaporte da sua caminhada em direção ao céu. Terceira coisa, Paulo olha para o seu futuro. Versículo de número 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, depois de olhar para o que era e olhar para o que fez, consegue ter um vislumbre do seu futuro. Paulo está vendo a morte, mas ele vê pós-morte. Quanto a mim, ele diz, a coroa da justiça me está guardada. O que é coroa na Bíblia? Quando você olha para o livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. Alguns para alcançar as coroas incorruptíveis do mundo, outros para alcançar a coroa incorruptível, referindo-se à eternidade. Quando Pedro fala sobre a coroa, referindo-se aos pastores, e eu gosto desse texto, porque ele diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, ele receberá a inacessível coroa de glória. Coroa de glória só tem na Bíblia para pastor e para missionário. Diga-se de passagem. Aqui eu gosto. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, João diz, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Paulo aqui chama essa coroa de coroa da justiça. Ele está nos falando da eternidade. Sabe o que é interessante? Porque ele diz que essa é a coroa da justiça. Porque nós fomos justificados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. É interessante porque o apóstolo Paulo diz, a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabe que ninguém pode roubar a nossa salvação. Quem guarda a nossa eternidade é aquele que guarda a nossa existência. Quem guarda a nossa eternidade é aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O apóstolo João chega a dizer que nós estamos nas palmas das mãos de Deus e ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Ninguém. Você já tentou imaginar uma criança querendo tomar à força um pirulito da mão do pai? O pai não deixa, né? A criança tenta. Às vezes essa criança é o diabo, querendo arrancar você das mãos de Deus. Deus está dizendo, está guardado, aqui ninguém me toma. Então ele tem a coroa, essa coroa é da justiça. Ao mesmo tempo, ela está guardada. Aí ele diz, a qual? O Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Aqui eu quero abrir parêntese para pensar com os irmãos. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ter uma descrição de Cristo. Eu imagino o dia que a nossa partida chegar, gente vir a óbito. E nós então vamos imaginar essa cena de que nós chegaremos diante dos portões da eternidade. Ali terá alguém que perguntará seu nome, por favor. Tem um livro da vida aqui, né? Lá da igreja do pastor Valmir, sou membro da CIBAP. Não pode ser membro da CIBAP para entrar só aqui. Tem que ser membro do livro da vida. Seu nome tem que estar aqui. Opa, seu nome, João? Ô, João, bem-vindo. Valeu, cara. Pode entrar. Eu imagino que quando a gente chegar nesse momento, nós já vamos nos espantar, porque nós vamos ver os serafins. Quando vê os serafins, a gente já vai ficar com medo. 6 asas.
Esse ser não é normal. E aí ele só tem um louvor na boca: santo, 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 santo. Quando nós dermos outro passo, nós vamos encontrar alguém. Segundo a descrição de Apocalipse 1, seus cabelos branco como a lã, os seus pés polido como bronze, no seu peito um cinturão de ouro, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada como que de 2 gumes, o seu rosto brilha mais que o sol ao meio-dia. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o texto não fala das mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque esse versículo diz que nós receberemos a coroa da justiça. Nas mãos de Cristo estará a coroa que Ele colocará sobre a sua e a minha cabeça, dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, quando eu olho para essa cena, eu percebo que de fato a alegria da nossa vida precisa estar concentrada em Cristo. A casa que você morou, se tinha um quarto ou se tinha 10, não vai fazer nenhum sentido quando você chegar na eternidade. O carro que você andou, se era 1.0 ou se era 2.8, a potência do motor do seu carro não vai ter nenhum valor quando você chegar diante disso. Os títulos que você teve, as coroas corruptíveis que você possuiu, as coisas das quais você se gloriou, os lugares por onde você andou, não terá nenhum sentido diante disso. Porque nós vamos perceber que tinha um propósito maior de vida para nós, e o nosso propósito maior de vida não era gozar dos prazeres do mundo, mas era gozar da presença daquele que está conosco todos os dias, conduzindo a nossa vida em triunfo para um fim que glorifique o seu santo nome. Só que o texto diz: me dará naquele dia, porque salvação é de graça. Ninguém se paga para entrar no céu. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, não são poucas as pessoas que tentam vender um lote no céu, como na antiguidade. Dê para Deus e Deus vai dar para você. Dê para Deus e você vai ter um lugar no céu. Investe que você vai conquistar. É lamentável, porque a teologia da prosperidade só dá certo para quem a prega. Só dá certo para quem a prega. A coroa da justiça é gratuita, porque o Cordeiro foi imolado, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se colocou em meu e seu lugar e disse: está consumado. Está consumado. O que é que a gente pensa? Nós pensamos que ser irresistível tem um propósito. Talvez tenha gente aqui essa manhã que a semana inteira ouviu palavras, teve seu coração confortado. Talvez tenha congregado nessa igreja, mas não tem sido uma oferta nas mãos do Senhor. Isso não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Nossa vida só tem sentido quando nós nos gastamos e nos deixamos nos gastar em prol da obra do Senhor. E Deus quer nessa manhã, mais uma vez, fazer uma aliança de compromisso com o Senhor. Porque não basta ser irresistível. É necessário ser uma resistência. Paulo foi.